O Saci Pererê, ou apenas Saci, é uma figura muito famosa do folclore brasileiro. É uma das lendas brasileiras mais difundidas no nosso país. Muitos autores retratam ele como sendo um menino negro e travesso, que fuma um cachimbo, carrega uma carapuça vermelha na cabeça, que pode, em algumas histórias, lhe conceder poderes mágicos. Porém, a principal e mais marcante de todas essas características é o fato dele ter apenas uma perna. Segundo dizem algumas pessoas, ele adora correr atrás dos animais, gosta de montar cavalos e dar nome em suas crinas. O Saci pode também aparecer e desaparecer misteriosamente. É muito agitado, não para um instante sequer. Fica pulando de um lugar para o outro e toda vez que apronta suas travessuras, e dá risadas alegres e agudas. Gosta de assobiar principalmente quando não existem as noites de luar. Muitas coisas que dão errado, principalmente na zona rural do Brasil, são atribuídas ao Saci. Como por exemplo, ele entra em casa e apaga o fogo, faz queimar a comida na panela, seca a água das vasilhas, esconde objetos que dificilmente serão encontrados novamente. São muitas de suas travessuras relatadas em toda a zona rural do Brasil. Além de suas peças, é importante dizer que o Saci tem o domínio das matas e florestas, e por isso possui outra função importante, a chamada farmacopeia. Dessa forma, o Saci Pererê é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece todas as técnicas de manuseio e de preparo, bem como sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir de plantas. Por isso, em muitas regiões, o Saci é considerado um personagem maléfico. Ele guarda e cuida das ervas sagradas presentes na mata e costuma atrapalhar e confundir as pessoas que as coletam sem autorização. Acredita-se que o Saci nasceu de um broto de bambu, permanecendo ali até os 7 anos. E após esse período, vive mais 77 anos praticando suas travessuras entre os humanos e os animais. Porém, quando morre, o Saci torna-se um cogumelo venenoso, ou aqueles cogumelos que são encontrados no tronco das árvores, mais conhecidos como orelha de pau. Estudos apontam que a lenda remota ao final do século XVIII e ao começo do século XIX. Isso porque não existem relatos sobre o Saci nos primeiros séculos do período colonial do Brasil, como existem de outras lendas, como Curupira, que é mencionado em um relato de 1560. A lenda do Saci surgiu no sul do Brasil e foi influenciada por elementos das culturas africana e indígena desde o fim dos tempos coloniais, e foi difundida para o resto do país através das obras do famoso escritor Monteiro Lobato. Inicialmente, o Saci era tratado como um personagem negro e endiabrado, que possuía 2 pernas e um rabo. É um ser pequeno, com cerca de meio metro de altura. E embora existam versões da lenda que falem que ele pode chegar até 3 metros de altura se ele assim quiser. Conhecido também por não possuir cabelos nem pelos pelo corpo. Em algumas versões da lenda, apresentam-o com olhos vermelhos, enquanto outras não falam sobre essa característica. Partindo da influência africana, ele perde a perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar pito, ou seja, o cachimbo que ele sempre carrega aceso. O gorrinho vermelho do Saci, por sua vez, advém do folclore do norte de Portugal. Era utilizado pelo lendário Trasgo, que possuía poderes sobrenaturais. É importante comentarmos que não existe apenas um Saci, ou seja, podem existir muitos realizando travessuras ao mesmo tempo, em vários lugares. Na origem da lenda do Saci, ele era um protetor da mata, e por isso, muitos consideram como um personagem derivado da lenda do Curupira. Na medida em que sua história espalhou-se, ela foi incorporando outros elementos que fazem parte do folclore de cada região.
e que podem ser oriundos de outras culturas de toda a parte do Brasil. Saduci era um belo príncipe conhecido por sua bravura e força. Ele era muito feliz em sua terra natal, prezava pelo seu povo. Mas isso até que os portugueses invadiram sua aldeia, o sequestraram junto à sua família e inúmeros outros negros. Eles foram trazidos em um terrível navio negreiro ao Brasil, onde foram tornados escravos da coroa. Aqui, faziam todo o trabalho das gigantes fazendas enquanto seus senhores ordenavam que lhe dessem grandes surras, pouco alimento e muita dor. Em pouco tempo, Saduci reuniu uma legião de adoradores que confiavam nele e em sua promessa. O jovem príncipe jurava que iria se vingar. Os anos foram se passando, Saduci tornou-se um líder. Ele estipulava a todos a trabalharem direito, para que não houvesse nenhum tipo de violência. E assim foi feito. Seus capangas bateram tanto nele que quase lhe tiraram a vida. Depois do feito, o jogaram semi-morto na mata na esperança de que ele realmente falecesse. Porém, logo os senhores viram o poder da influência que aquele escravo tinha. Por isso, ordenaram que lhe dessem uma surra e sumissem com ele de vez. Quando se curou, Saduci começou a auxiliar na fuga de inúmeros escravos da região. Ele era o melhor em se esconder e indicar o caminho para o local seguro. Saduci tinha o costume de estar sempre com o cachimbo aceso, mas isso apenas para que pudesse rapidamente acender fogueiras durante a noite. Para proteger o esconderijo, o jovem sempre estava à espreita, e quando observava que havia um acampamento de capitões do mato, aprontava as maiores traquinagens. Ele azedava o leite, queimava o arroz, dava nó nas crinas de cavalo, tudo que pudesse atrapalhá-los. E assim, quando tudo estava limpo, ele erguia um pano vermelho em sinal de paz. Depois de um tempo, Saduci começou a usar um gorro vermelho para facilitar o trabalho. Infelizmente, um dia, estes mesmos capitães acabaram pegando e novamente lhe deram uma imensa surra. Só que dessa vez, decidiram deixar uma marca. Tiraram-lhe uma perna e o deixaram sangrando na floresta. Saduci mais uma vez foi ajudado por seus amigos e rapidamente se recuperou. Não deixou que aquele fato o impedisse. Pelo contrário, seus planos de fuga aumentaram ainda mais de escala. Só que com este aumento, os portugueses acabaram o achando definitivamente, e dessa vez o matando. Reza a lenda que mesmo após sua morte, o espírito do jovem príncipe ainda anda pela mata, auxiliando na fuga de seus colegas, deixando aqueles homens maus confusos e com medo.